e já teremos algumas luzes sobre a folha 7 na próxima terça. Em princípio o teste será na quinta-feira, a ideia é ser na quinta-feira, para também dar um bocadinho de espaço, mas terça seria muito em cima, não teríamos todos tempo para respirar o suficiente para abordar as matérias que precisamos. Ok, bom, pensaram no nosso exercício de aquecimento, meus meninos? Coisas simples, muito geométricas, equação de uma reta. Esta equação da reta nós podemos fazê-la de várias maneiras, podemos encontrar o declive, sabemos que ela passa aqui em 2 pontos, ponto 40, ponto 03, é muito fácil encontrar o declive da reta, mas porque se calhar muita gente não encontrou essa forma, há uma maneira extremamente rápida de encontrar a equação da reta quando conhecemos aqui estes pontos, que são os pontos onde a reta interseta os eixos. Uma forma de equação da reta, antigamente se aprendia no ensino secundário, mas que agora penso que raramente se fala. Porque se eu conheço aqui os pontos onde a reta interseta os eixos, eu posso escrever a equação da reta de uma forma extremamente rápida. Portanto, eu sei que quando o x é igual a 4, o y é igual a 0, e quando o y é igual a 3, o x é igual a 0. Então, se fizeres x sobre 4, neste ponto aqui, x sobre 4 vai dar 1 e y sobre 3 neste ponto vai dar 1. Se eu somar as duas coisas, eu obtenho uma forma da equação da reta que vocês me vão dizer se já conheciam ou não. Okay. Eu posso escrever diretamente a equação da reta desta maneira. Portanto, observando que a reta passa no ponto 4, 0, no ponto 03, eu posso, sem mais contas nenhuma, escrever logo a equação da reta desta maneira. Digam-me lá, conhecem esta forma da reta? Não conhecia. Já agora, para ficar escrito. Sim, uma questão. Sim? Nessa fórmula, o 1 é aplicável em qualquer reta? Ou seja, a única coisa que varia é os pontos onde o x é 0 e o y é 0? Exatamente, exatamente. Obrigada. A sério? A sério. Andamos tantos anos a aprender aquelas coisas, isto parece bem mais simples. Chama-se equação axial. Bom, repare, depende do que é que nós sabemos, Neste caso, a informação que nós temos é muito específica, é dos pontos de interseção com os eixos, não é? Se eu soubesse que no ponto 2,3 e no ponto 5,9, não era fácil escrever esta... Ok, já percebi. Isso é assim se estiver com interseção com os eixos. Se eu tiver interseção com os eixos. Desculpa, obrigado. Portanto, porquê é que isto funciona? Bom, porque, no fundo, isto é uma equação de uma reta, claramente. Porquê? Porque eu posso tirar os denominadores e escrever na forma geral, ou é simplesmente uma equação que é linear em x e em y, portanto é a equação de uma reta. Se eu conhecer dois pontos de reta, eu tenho a equação da reta, não é? Portanto, o facto é que se o x for 0, se o x for 4 e o y for 0, satisfaz esta equação, portanto é um ponto desta reta, e se o x for 0 e o y for 3, também satisfaz esta equação. Portanto, eu tenho dois pontos que satisfazem esta equação, portanto só há uma reta que passa por esses dois pontos, esta é uma reta que passa por esses dois pontos, tem que ser. Portanto, chamamos isto de equação axial. Axial que vem a palavra axial quer dizer relativo aos eixos, não é? É um adjetivo associado com eixo. Portanto, pelo facto de nós obtermos esta forma, conhecendo a interseção com os eixos, chama-se equação axial. Portanto, nós podíamos fazer pela maneira tradicional, dizer assim, sabemos aqui, o declive é menos 4 terços, porque daqui para aqui andou 4 e daqui para aqui baixou 3, portanto, é menos 4 terços? Não, menos 3 quartos, não é? Menos 3 quartos. Menos 3 quartos, o declive é menos 3 quartos, e depois passa no ponto, por exemplo, no ponto 0,3, portanto tem ordenada na origem 3, portanto podíamos escrever menos 3 quartos x mais 3. Facilmente podemos ver que, a partir daqui, se eu passar o x para o outro lado e multiplicar tudo por 3, dá exatamente a equação, chamada equação reduzida, não é? Portanto,
Podemos confirmar fazendo as contas normais, não é? Fazendo as contas normais, qualquer das maneiras que a gente obtenha. Portanto, esta é a equação reduzida e é fácil de ver. Eu passo para ali, fica 1 menos x sobre 4 e depois multiplico por 3 e está menos 3, 4x mais 3 dá exatamente. Ok. Portanto, já aprendemos uma coisa nova no nosso aquecimento de hoje. Bom, este aquecimento é um bocadinho batota de chamar de aquecimento, porque no fundo é um dos exercícios da folha, mas pronto. Também serviu para acho que está aí uma gralha. Desculpe estar a interromper. gralha. Na equação reduzida, eu acho que o professor pôs um Falta menos. um igual, falta um sinal de igual. Ok, obrigada. Ok, obrigado. Bem, portanto, temos a equação reduzida reta. Portanto, o ponto é um ponto que está sobre a reta. Portanto, se ele tiver abscissa x, a ordenada tem que ser igual a Menos 3 quartos. menos 4x mais 3, não é? Portanto, podemos escrever então aqui. P, ponto de coordenadas x menos 3 quartos de x. Okay. Bom, e a área do retângulo também é fácil de obter, não é? Portanto, olhamos aqui para a figura. Bom, a área do retângulo é base vezes a altura. Bom, a base é X, ou P. x e a altura é 3 quartos, menos 3 quartos de x mais 3, não é? Portanto, podemos pôr assim. Se quisermos, podemos escrevê-la também de outra maneira, para só multiplicar. Ora bem, então temos a expressão da área da figura. Bom, então estamos quase no ponto de resolver o exercício 8, que nos pedia quanto é que deve ser o x para que a área deste retângulo aqui seja a maior possível. Ok, bom, temos a expressão da área. O que é que a gente faz agora para ver quando é que esta área é o maior possível? Claro, reparem, a área varia com o x, não é? Em primeiro lugar, ok, o Paulo diz calcular os zeros da derivada. Boa ideia, mas antes disso há uma coisa que a gente se esqueceu de mencionar e que é muito importante e a cada passo é bom relembrar isso. Quando nós definimos uma função, não importa só dar a expressão, temos esta expressão da área em termos de x. O que é que falta dizer para nós caracterizarmos uma função como deve ser? Falta dizer aqui uma coisa muito importante. Definir o domínio e o contradomínio. Definir o domínio, antes de mais, não é? O contradomínio depois virá como consequência. Definir o domínio, exatamente. Definir o domínio é muito importante. Bom, e o domínio não depende, é uma coisa também é muito importante nós termos a consciência, quando nós falamos de uma função, o domínio não depende só olhar para a expressão. Aliás, já vimos o caso quando fizemos domínios de funções compostas, que não bastava olhar para a expressão que nós obtínhamos para dizer que o domínio era, se olharmos para isto sem nenhum contexto, podemos dizer que o domínio é R. Mas a situação que nós temos aqui da figura... O domínio é 0 e 4. Entre 0 e 4, exatamente. Portanto, vamos definir o domínio entre 0 e 4. Bom, e agora podemos ser um bocadinho mais ou menos... podemos pôr um intervalo aberto de 0 a 4. Também podemos pôr um intervalo de 0 a 4. Então, a função vai estar definida num intervalo de 0 a 4 por esta expressão. E, portanto, como o Paulo sugeriu, calcular os zeros da derivada é uma boa ideia. Porquê? Porque a derivada, ao conhecermos, nós também já falámos sobre isso, não é? Como consequência do teorema de Lagrange, nós vimos que quando a derivada é positiva a função cresce e quando é negativa a função decresce e, portanto, esperamos encontrar os máximos ou mínimos da função em pontos onde a derivada seja zero. Então vamos lá ver qual é a derivada disto. Muito fácil, brincadeirinha, não é, meus meninos? Derivada, quanto é que dá? Menos 6 quartos de x mais 3, sim, ok. Menos 6 quartos, podemos escrever menos 3 meios, que é sempre bom pelo caminho. Tem que cortar.
2 fica menos meios, ou 6 quartos, estava certo, não é? Mais 3 menos 3 mais x mais 3. Ok, e agora? Ok, eu acho que não concorda. E o que é que a gente agora faz com isto? X igual a 0? Não, x igual a 0 não... Para o domínio da função, nós consideramos intervalo aberto, não é? Ok, pois, ok. Fazendo o y igual a 0, ou se fizermos igualando a 0 a derivada, ver o que é que acontece. Bom, fica uma equação muito fácil e dá o quê? Quando é que isso acontece? Temos a linha de x é 0 quando o x é igual a... Isto é uma equação de primeiro grau, meus meninos. 2. 2. Okay. Temos a linha x igual a 0 quando x igual a 2 e o que é que a gente aqui conclui? Que a equação tem um mínimo ao máximo, que a de x tem um mínimo ao máximo Que o a de em x... 2. Bom, em abstrato poderia não ter nem mínimo nem máximo. Não é? Podemos desconfiar que vai ser ali no 2, não é? Mas temos que fazer mais alguma coisa para poder verificar se ali temos um mínimo, se ali temos um máximo ou, eventualmente, nem uma coisa nem outra. Reparem, a derivada ser 0 só por si não garante que tenhamos um mínimo ou tenhamos um máximo. Temos que estudar o comportamento da função próximo desse ponto, a ver se ela cresce, se ela decresce, porque ela pode... E a concavidade, bom, podemos estudar a concavidade, também podemos estudar a concavidade, mas não é absolutamente necessário estudar a concavidade. Talvez até não seja mais, para já, mais estruturante mentalmente pensarmos na concavidade agora. Podemos até discutir isso, mas antes de pensarmos na concavidade, o que é que nós devemos pensar? Na monotonia da função. Onde é que ela cresce, onde é que ela decresce. Portanto, não apenas nós sabemos que há pontos onde a derivada é 0, mas sabemos que há pontos onde a derivada é negativa e onde a derivada é positiva. Convém conjugar todas essas informações. Então, eu olho para a expressão aqui da derivada e o que é que eu posso dizer sobre isto? Antes de 2 ela é... Antes de 2 ela é qualquer coisa, depois de 2 ela é qualquer coisa. O Paulo disse que é decrescente. Quem é que é decrescente, Paulo? A derivada? A derivada. Esta é uma boa intuição. Reparem que a expressão da derivada, se fizermos o gráfico da derivada, vai ser uma reta com declive negativo. Portanto, nós podemos dizer assim, a derivada, não estamos a falar da função original, a derivada é decrescente. Sim, Paulo, isso é verdade. E daí? E daí é fácil tirar boas conclusões. É que se a derivada é decrescente e no ponto 2 vale 0, se ela vai a diminuir e chega a 0, é porque antes de chegar ao 2, a derivada era positiva. E depois de chegar ao 2, é negativa. É negativa. Bom, e essa informação é que nós queremos, porque se a derivada era positiva, então a função até chegar ao 2 era derivada positiva, função. Se a derivada é positiva, a função é o quê? Num intervalo, na derivada é sempre positiva, a função é crescente. E no intervalo onde é negativa, a função é decrescente. Então, o que é que nós, conjugando tudo isto, o que é que nós vimos? A função é crescente até chegar ao 2, porque a derivada era positiva. No ponto 2 tem derivada 0, e depois do 2 para a frente vai a decrescer. Então, se ela vai a subir e depois desce, então sim, podemos dizer que tem um máximo.
Reparem que é importante conjugar estas coisas. Portanto, não basta chegar assim, a derivada é zero. Podia ser um mínimo. Ou podia não ser nem um mínimo nem um máximo. Podia ser que ela tivesse derivada positiva, chegava ali, tinha derivada zero e depois a derivada voltava a ser positiva. E nesse caso o que acontecia? Tinha ali um pequeno patamar e depois continuava a subir. Nesse caso não tinha nem máximo nem mínimo. Também pode acontecer. Qual é o exemplo bem conhecido que tem exatamente este comportamento? Pensem lá numa função que tem este comportamento. Vai a subir, ali tem um ponto onde a derivada é zero, mas depois continua sempre a subir, mas pronto, digamos, tem um ponto onde a derivada é zero, mas a derivada antes de lá chegar é positiva e depois continua a ser. Uma função muito, muito bem conhecida que se porta desta maneira. X ao cubo, exatamente. O Vasco e o Paulo disseram x ao cubo. Muito bem. Portanto, reparem, a derivada de x ao cubo dá 3x ao quadrado, há um ponto onde a derivada é zero, que é x igual a zero, mas isso não quer dizer que tenha um máximo nem um mínimo. Não tem, neste caso. Não tem nem máximo nem mínimo. Já agora, a questão da concavidade também é interessante. Há bocadinho o Paulo falou na concavidade. Também é interessante. Nós também podemos olhar para isso. Por exemplo, aqui neste caso até podíamos nem sequer ter falado em derivadas se nós olhássemos para esta função e dissemos assim, bom, que gráfico tem esta função a de x? Que gráfico é que ela tem? Menos uma coisa ao quadrado. Uma coisa em x ao quadrado, que figura é que dá? Também coisas bem conhecidas, desde que nós éramos pequeninos, não é? Uma parábola, exatamente, faz. Uma parábola. Bom, e o que é que a gente estudou quando estudámos parábolas no 9º ano? Já lá vai há muito tempo, não é? O que é que a gente sabia logo desde o princípio? Olhávamos para o coeficiente no x ao quadrado e isso dizia-nos o quê? Se a parábola tem a concavidade virada para cima ou para baixo. Portanto, uma parábola virada para baixo, porque o coeficiente é negativo, essa parábola tem um máximo e não tem nenhum mínimo. Não é? Portanto, isso podia nos levar a dizer assim, ok, está bem, esta função não tem um máximo, ela vai de subir, ou não tem um mínimo, porque ela vai subir e depois desce para uma parábola. Não é? Fizemos o boneco da parábola, é virada para baixo por causa do sinal menos. Não é? Também podíamos chegar lá por esse caminho. Está bem? Okay. Portanto, então, só para ficar escrito, não é? Nós dissemos foi como a derivada é decrescente, entre parênteses reta com declive negativo. Vamos ter, para não estar aqui a ter que fazer uma tabela de sinais que costuma fazer, daqui a bocado eu faço. A linha de x maior que 0 até podemos pôr no intervalo 0 a 2, não é? 0 a 2 e 0 até 2 e decrescente igual a 2. Escritinho, tenho uma. Ok, reparem que algumas pessoas ficam muito escandalizadas, eu aproveito para agitar as consciências, eu acho que o meu papel aqui é muito esse de agitar as consciências. Algumas pessoas ficam muito escandalizadas porque eu disse que a função é crescente no intervalo de 0 a 2 e fechei o intervalo no 2 e disse que ela é decrescente no intervalo de 2 a 4 e fechei o intervalo no 2 também. Se tem algum mal, enganei-me, devia pôr intervalo aberto. O que é que acham? Alguém se escandaliza? Há muita cultura de pôr os intervalos sempre abertos, porque não sei o quê, mas isso é porque as pessoas têm insegurança naquilo que estão a dizer. Reparem que não há qualquer espécie de contradição em eu dizer que a função é crescente neste intervalo e decrescente naquele e o 2 fazer parte dos dois intervalos. Não há qualquer espécie de contradição. O que eu estou a dizer é que quando eu comparo os valores do ponto 2 com os valores que estão atrás, eu sei que estes valores são menores do que a função está no ponto 2, o que é verdade, e que a função é crescente neste intervalo, é tudo verdade. Quando eu estou a olhar para este intervalo, eu só estou a comparar o valor que a função tem no ponto 2 com os valores que estão nos pontos à direita de 2. Portanto, uma afirmação é completamente independente da outra e não há qualquer contradição pelo facto do número 2 aparecer nos dois intervalos.
Portanto, quando nós estivermos a estudar uma função e quisermos descrever os intervalos onde a função é crescente ou decrescente, nós podemos fechar os intervalos sempre que isso faça sentido, obviamente. Não há qualquer problema, porque às vezes as pessoas têm muito medo, porque também eu acho que muitas vezes no ensino secundário as pessoas com medo de dizer alguma coisa errada optam por pôr os intervalos abertos. Acho que é isso. Mas nós já somos crescidos e podemos dizer as coisas todas como elas são. Ok. Alguma pergunta sobre isto? Com isto fizemos o nosso aquecimento e de pedalada ficamos com o exercício 8 resolvido. Já começámos com o exercício que tem bonecos. Podemos, se não houver nenhuma dúvida, ninguém se manifestou até agora, se não houver nenhuma dúvida, passamos ao exercício 9, que também tem bonecos. Ora, muito bem. Então, como é que está a nossa visão espacial 3D? Como é que está a nossa orientação geométrica em 3 dimensões? Temos aqui um esboço de uma figura em que temos uma esfera, supostamente temos uma esfera com um cilindro inscrito, como se diz, inscrito na esfera. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que aqui, digamos, o cilindro é o maior que pode ser sem nunca sair da esfera. Não é? O cilindro está completamente dentro da esfera, toca aqui num paralelo da esfera, toca aqui num paralelo da esfera, ou seja, digamos, as bases do cilindro são paralelos da esfera, digamos assim. O cilindro está coladinho à esfera, o mais que pode, mas não sai por fora. Okay. Bom, e então, o exercício tem aqui umas noções geométricas e depois tem uma pergunta que, por esta altura, já não deve ser muito difícil desconfiar que tem a ver com a matéria que estamos a dar, não é? Pergunta-se, bom, volume máximo, ok? Portanto, é capaz de ser algo parecido com aquilo que fizemos atrás, agora, em vez de áreas, são volumes. Ora, a primeira coisa, a primeira forma que está ali, diz assim, bom, vamos lá mostrar que se verifica esta igualdade aqui, onde o H representa a altura do cilindro, não é? A altura do cilindro. O R pequenino representa o raio do cilindro. E o R grande representa o raio da esfera. Portanto, a primeira parte do nosso exercício é verificarmos que se dá esta relação entre estas 3 grandezas. Esta relação, o nosso olho clínico, será que temos o olho clínico para nos dizer assim, quem é o nosso amigo que nos fala em fórmulas com este aspecto? Exatamente, Carolina. Carolina respondeu logo rapidamente. Pitágoras, não é? Uma coisa ao quadrado, mais uma coisa ao quadrado, dá uma coisa ao quadrado. Muito bem. Ok. Como nós às vezes temos dificuldade, eu também, em visualizar bem as coisas a 3 dimensões, às vezes a melhor maneira é tentar planificar a coisa e ver um corte da figura a 2 dimensões para percebermos de onde é que vem esta coisa. E como nos programas de culinária, eu hoje tinha que pôr muitos bonecos, porque eu confesso que nunca tinha posto bonecos no Jupyter Notebook e tive que ir aprender como é que se fazia. Não é? Então, claro, agora é um novo brinquedo. Portanto, então, está aqui um boneco, propositadamente estava aqui escondido, não é? Como a gente tira o tacho do forno já com o prato cozinhado nos programas de culinária e tal. Temos aqui um boneco em que vamos fazer aqui umas marcações em cima desta figura. Dizer assim, ok, o que é que temos aqui? Pitágoras, como a Carolina disse muito bem. Bom, para termos um Pitágoras, devemos ter um triângulo retângulo, não é? Portanto, onde é que a gente vê aqui um triângulo retângulo? Onde é que estão, o que é que devem ser os ingredientes desta coisa? E antes mesmo de fazer a figura, podemos pensar assim, deve haver um triângulo retângulo em que um dos catetos há de ser metade da altura, outro cateto há de ser o raio do cilindro, e a hipotenusa há de ser o raio da esfera. Onde é que a gente encontra isto? Uma vez antes de pôr o boneco, a gente
Ora, o raio do cilindro. O raio do cilindro pode ser aqui ou pode ser ali, não é? Eventualmente. Metade da altura. Onde é que a gente tem metade da altura? Bom, por exemplo, desde o centro do cilindro até ao topo ou à base, temos metade da altura. E, bom, então se eu tenho isto, onde é que está a hipotenusa? Ora, está aqui. Não sei se pelo meu cursor conseguem ver. Vamos pôr a boneca então. Ok? Portanto, se nós cortarmos, a ideia deste boneco é vamos cortar aqui a esfera a meio, assim com uma faca de gume muito afiado, fazemos o que nós chamamos de uma secção, aliás, em aulas futuras vamos falar muito sobre secções de sólidos. Cortamos aqui com uma faca bem ao meio e o que é que acontece? Essa faca, ao cortar o cilindro, o corte que fazemos no cilindro, dá um retângulo. E nesse retângulo a gente pode marcar aqui um triângulo retângulo. Portanto, aqui desde o centro do retângulo, que é como quem diz o centro da esfera, que é como quem diz o centro do cilindro, que é tudo a mesma coisa, e se nós traçarmos aqui a paralela, temos o raio do cilindro, é igual a este aqui em cima. Se traçarmos aqui, bom, como este ponto está sobre a esfera e este é o centro da esfera, isto é o raio da esfera. E isto que aqui está, este outro cateto é metade da altura do cilindro. Bom, então este é um exemplo do que nós podemos chamar uma prova com bonecos, não é? Portanto, porque é que esta fórmula funciona? Bom, porque este é o R, este é o R grande, este é o H sobre 2, este é um triângulo retângulo feito. Uma prova geométrica. Está bem? Meus meninos, o que é que acham? Está claro isto? Ninguém se pronuncia. Se não está claro, digam não está claro. Ok. Acho que isto está claro. Ok. Portanto, primeira coisa. Bom, geometricamente isto funciona porque é o teorema de Pitágoras. Mas, agora, queremos o volume do cilindro. Ok. Bom, o volume do cilindro, a que é igual ao volume do cilindro? Isso também é uma fórmula muito importante que está na base do que a gente vai fazer nas últimas 3 semanas de aulas, ou coisa assim. 2, 3 semanas. Como é que é a fórmula do volume do cilindro? É a mesma que a forma do volume de um prisma. Ora, cuidado, não é? Cuidado, atender uma forma, mas a expressão do Vasco é mais útil para nós não nos enganarmos. A área da base vezes a altura. Portanto, porquê é que é a área da base vezes a altura? Porque, ao fim e ao cabo, nós podemos cortar o cilindro às fatias e temos uma data de fatias todas iguais e, no fundo, temos a soma dessas fatias todas. Portanto, se temos um círculo, outro círculo, outro círculo, outro círculo e todos coladinhos fazem a altura do cilindro. Não é? Portanto, a área da base multiplicada pela altura dá-nos o volume. Portanto, vamos pôr aqui. Bom, e agora vamos pôr um nome. Não é? Vamos pôr aqui chamado V, vamos pôr uma forma. Então, a área da base. Quanto é que é a área da base? Bom, a base é um círculo de raio R, portanto, é a área de um círculo. É outra das fórmulas básicas que a gente aprende desde que somos pequeninos. Não é? Portanto, já está a ver onde é que... Sim, Maria? Pi vezes R ao quadrado? Pi vezes R ao quadrado, sim. Pi vezes R ao quadrado. Pi vezes R ao quadrado. Vezes H, não é? Altura. Ok, bom. Bom, está bem, mas e daí? Nós queremos ver quando é que isto é máximo, mas parece um bocado complicado porque esta fórmula tem ali duas incógnitas, duas variáveis se quisermos. Temos o R e temos o H. Mas acabou de ter ali em cima uma equação. Exatamente, Rui. Acabámos de ter ali em cima uma equação que relaciona o R com o H, ou seja, o R e o H não são duas variáveis independentes que nós podemos mudar os valores ali de qualquer maneira, porque ao fim e ao cabo podemos facilmente perceber que para o cilindro estar sempre encaixadinho na esfera,
Se o quisermos fazer mais gordo, tem que ser mais baixo, e se quisermos fazer mais alto, tem que ser mais magrinho. Portanto, podemos chegar aqui e usar esta equação 1 que aqui temos para substituir uma destas variáveis e agora... Mais fácil será o r ao quadrado. Tipo. Pois, exatamente, era isso que eu estava à espera que me dissessem, porque efetivamente eu podia selecionar o H, mas depois o H está ao quadrado, tenho que fazer para aqui uma série de contas, ou posso selecionar aqui o R, que até está ao quadrado aqui na forma, está aqui ao quadrado, portanto o R ao quadrado eu posso substituir por R grande ao quadrado menos H sobre 2 ao quadrado. Então vamos lá escrever. Portanto, podemos escrever aqui a fórmula. Eu agora vou escrever assim, vou escrever V de H, porque digamos agora só vai depender do H, vai passar a ser π vezes, e vou escrever assim, R grande ao quadrado, menos H sobre 2 ao quadrado. O que é que fizemos aqui? Substituímos o R ao quadrado por R grande ao quadrado menos H sobre 2 ao quadrado. Bom, ainda podemos arrumar isto. Está bem? Bem sim, meus meninos. Este era R ao quadrado vezes H, H sobre 2 ao quadrado, ou seja, H ao quadrado sobre 4, vezes outro H, fica H ao cubo. Está bem? Mais uma vez, há uma ideia importante que convém ver, porque nós, segundo $1 a mais, já vamos emendar. Há uma ideia importante, reparem que o H é a altura do cilindro, portanto é uma medida linear, o H seria medido, por exemplo, em metros. O volume tem que ser uma coisa cúbica, portanto, se a nossa fórmula aqui não tivesse um aspecto cúbico, isto não batia certo. Reparem, o R é o raio da esfera, portanto também é uma coisa linear, portanto R ao quadrado dá uma coisa quadrática, vezes o H dá uma coisa cúbica, não é? Portanto, se o R e o H forem medidos em metros, isto dá metros cúbicos e isto também, ou seja, o volume é expresso em metros cúbicos. Se tivesse enganado, por exemplo, aqui posto H ao quadrado, eu devia ter a obrigação de dizer assim, espera, aqui H ao quadrado não faz sentido, isto dava metros quadrados, se não posso subtrair metros cúbicos e metros quadrados, por exemplo. Portanto, não só fazermos uma conta, mas lembrar-nos que estas entidades geométricas têm naturalmente unidades associadas e isso pode-nos ajudar a descobrir pequenos enganos que a gente pode fazer nas contas. Assim, se isto tivesse aqui H ao quadrado, só pelo facto que as dimensões não batem certo, uma área ou um volume não tem a mesma dimensão, não podia ser. Ok, então, agora o que é que nós fazemos? Mesmo cá bocado. Mesmo cá bocado. Derivada, zero, cresce. Exatamente. Vou tirar isto aqui. Portanto, agora vamos ter mesmo cá bocado. Portanto, vamos calcular a derivada. Igual. Bom, o π fica multiplicado. Deixa-me então estar quietinho. Ora, R ao quadrado vezes H. Quanto é que é a derivada de R ao quadrado vezes H? R ao quadrado. R ao quadrado. Reparem que a variável é o H, não é? Portanto, este R é um número, é o raio da esfera que for, não é? Portanto, temos uma esfera de raio 5, um R é 5, é o que for, é uma constante. Menos H ao cubo sobre 4, bom, também sabemos muito bem quanto é que está a derivada de H ao cubo sobre 4. A derivada de H ao cubo é... mas meninos, já está muito silencioso. 3H ao quadrado. 3H ao quadrado. É que o Rui sabe. Os outros meninos é que estão falados, não sei porquê. Não é? Bom, e então agora, o que é que nós queremos? É o mesmo tipo de situação, não é? Reparem que nós queremos saber quando é que a derivada é zero. Reparem que, por acaso, esquecemos de falar de um pormenor, não foi? O que é que nós nos esquecemos? O domínio. O domínio, exatamente. Exatamente, não é? Portanto, vamos pôr aqui, não? Vamos pôr aqui, quando definimos a função v de h, convém dizer a função v, agora vamos pôr tudo direito, não é? A função v, v é uma função definida aonde? Já agora. Portanto, a variável é o h. Portanto, no fundo, o que estamos a dizer é qual
qual é o intervalo em que o H pode variar. Bom, o H é um comprimento, é a altura do cilindro, portanto não convém que seja nem zero nem negativo, não é? Portanto, podemos dizer assim, bom, o H há de ser está num intervalo de 0 até onde? Qual é o extremo máximo que podia ser? É R, não é bem R. Não é bem R, vejam lá a geometria da coisa. Portanto, se o triângulo se este retângulo for muito estreitinho, o H pode ser muito grande, não é? Até quase. Pois, exatamente, Bárbara. Exatamente. O diâmetro, não é? O diâmetro, o raio é R, portanto, isto pode ir até 2R. Pensam que o caso extremo é isto ficar muito fininho, ou seja, o raio do cilindro muito estreitinho, o cilindro muito alto, até quase, claro, não pode ser exatamente 2R, ficava só o diâmetro, não é? Portanto, fica o intervalo aberto até 2R. A nossa função está definida no intervalo 0 a 2R, é definida por esta expressão, e nós queremos saber estudar o sinal da derivada, igualmente. Então, o que é que a gente agora vai fazer? Bom, vamos igualar isto a 0, da mesma maneira, ficamos com 3h² sobre 4 igual a r². Só se 3h² sobre 4 for igual a r². Só se 3h² for igual a 4r², vamos por 4. A ver se estamos todos a ver o que é que vamos a fazer, não é? Portanto, isto tem que dar 0, π é uma constante diferente de 0, não é? Portanto, ficamos com isto igual a 0, ou seja, 3h² sobre 4 igual a r², multiplicamos o 4 para o outro lado, dividimos o 3 e depois tiramos a raiz quadrada. Vai ser... Bem, meus meninos, posso pôr aqui raiz quadrada, não tenho que pôr mais ou menos raiz quadrada? Pois, não pode ser negativo, não é? O H não pode ser negativo, o domínio da função H é só de 0 até 2R. E já agora, será que isto está no intervalo de 0 até 2R? Está, porque isto fica 2 sobre raiz de 3, não é? Portanto, é mais pequeno do que 2. E portanto, obtemos o valor de H que torna o volume máximo. Quer dizer, ainda não vimos se é o máximo, não é? Obtemos o valor de H para o qual a derivada do volume é 0. Mas também não é muito difícil de ver o que é que se passa, não é? Porque, mais uma vez, temos aqui uma expressão que em termos de H parece com uma parábola virada para baixo, não é? E tem uma raiz positiva, uma raiz negativa. Podemos até fazer um bocadinho no GeoGebra isto, não é? Se eu tenho uma coisa como isto, tenho uma parábola, vou pôr aqui uma parábola qualquer, só para ilustrar o tema. Sabemos que o gráfico é algo parecido... espera aí, não estão a ver o meu GeoGebra, claro. Desculpa. O gráfico vai se parecer com isto, vai ser uma parábola centrada na origem, porque é do tipo r² menos qualquer coisa h². Vai ser uma coisa como esta. O que é que acontece? Se nós encontrarmos um zero da parábola, o zero positivo da parábola, e o que é que acontece? Como a parábola é virada para baixo, antes de chegar aqui a este segundo zero, a derivada é positiva e depois negativa, ou seja, a função cresce e depois decresce e, portanto, temos o máximo conforme esperávamos fazer. Bem, vamos fazer. Ok, para arredondarmos um bocadinho mais o exercício, há uma coisa que a gente pode fazer. Uma coisa que a gente pode fazer, que é o seguinte, bom, e quanto é que é o volume, afinal? Se nós fizermos aqui esta conta com este valor de H, o que é que... O volume do cilindro. O volume do cilindro. O volume do cilindro, sim. Podemos fazer aqui uma conta. Eu deixo como exercício, porque é uma conta. Não é? Em que é interessante ver o resultado? Bom, é interessante compararmos
no fundo, o interessante não é propriamente encontrar o volume do cilindro em si, mas há aqui um invariante geométrico que é interessante, que é saber que proporção, que fração do volume da esfera que é ocupado por este cilindro. Tá bem? Portanto, assim, o cilindro pode ter um volume que se aproxima de zero. Se nós pensarmos quando a altura se aproxima de zero, isto aproxima-se aqui do disco do Equador. Quando a altura se aproxima de 2R, isto aproxima-se aqui de um diâmetro de polo a polo, portanto o volume aproxima-se de zero, em ambos os casos, não é? Ou um disco plano ou um segmento reto, basicamente quase, não é? No limite, é o que acontece. E a dada altura atinge um máximo. Será que esse máximo é, por exemplo, metade do volume da esfera, 3/4 do volume da esfera? Haverá alguma relação simpática dentro desses valores? E eu deixo como exercício simplesmente calcularem o volume para este valor de H, não é? Portanto, vão aqui ao volume, substituem o H por raiz de 4/3 vezes R, fazem aqui a conta e veem que proporção é que dá e comparam com outra coisa que com certeza conhecem, que é o volume da esfera, não é? Qual é o volume da esfera? Conhecem a fórmula do volume da esfera ou ainda não? Não faz mal que não conheçam, porque nós vamos provar, na nossa cadeia vamos provar isso, vamos ver qual é como obter o volume da esfera, não apenas dizer qual é a fórmula, que podem ter ouvido dizer, mas provar que o volume é igual a essa expressão que nós conhecemos. Alguém conhece a fórmula? Ok, o Vasco já disse. 4/3 de π vezes R ao cubo. Mais uma vez, R ao cubo, bate certo, não é? Dá de ser qualquer coisa ao cubo. A fórmula do volume da esfera é, como o Vasco disse, 4/3 de π vezes R ao cubo. Portanto, fica como exercício verem a fórmula do volume, o valor que se obtém aqui para o H, que dá o volume máximo, e ver se é mais ou menos de metade da esfera. Deixo isso como exercício. Então, vamos passar para o exercício 10. Também tem bonecos, mas não tem bonecos no enunciado, tem bonecos na resolução. Ok. Portanto, o exercício 10 tem várias alíneas. Nós vamos fazer aqui uma e deixamos as outras como TPC, como é normal. É para, agora, digamos, compor o ramalhete e juntar uma data de coisas que temos andado a fazer ao longo de múltiplas semanas para, dada a expressão de uma função, estudarmos muitas coisas sobre elas, fazer o que costumamos chamar um estudo completo da função, ver em que domínio é que está definida, as assínteses, os intervalos de monotonia, etc. Já está aqui, digamos, um cardápio, um caderno de encargos para nós fazermos. Ok, e vamos então, passo a passo, serenamente, tentar cumprir este caderno de encargos. Ok, bom, então, quando se dá uma função por uma certa expressão, já aqui discutimos que a importância de referir corretamente os domínios das coisas. Portanto, tivemos situações atrás em que tinham uma interpretação ou geométrica, ou cinemática, ou outra qualquer, em que, pela sua natureza, as funções que estávamos a falar têm um certo domínio onde fazem sentido. Quando temos apenas uma expressão e não nos dão qualquer outro contexto, então presume-se que se entende o domínio como sendo o maior possível, onde se possa definir esta função. Eu podia escolher definir esta função, por exemplo, no intervalo entre 2 e 3, mas posso definir num conjunto muito maior em R. Portanto, quando não se diz nada, presume-se que o domínio implicitamente há de ser o maior possível. E qual é o maior possível aqui neste caso? É muito fácil. Esta é uma perguntinha muito de brincadeira, quase. Olhando para aqui, posso fazer esta conta, exceto... Qual é o impedimento que aqui está? Ok, R exceto, exatamente, exceto 1 ou menos 1, exatamente. Portanto, o que nós não podemos, ou a única dificuldade que temos é haver aqui uma divisão, e numa divisão o divisor não pode ser 0. Portanto, x² menos 1 não pode ser 0, é fácil de ver, não é preciso estar a fazer nenhuma conta para ver que o x² menos 1 é 0 quando x for 1 ou menos 1, portanto, é o que não pode acontecer. Então, domínio maior possível vai ser, então, podemos pôr aqui os reais, exceto menos 1 e 1.
Ok. Portanto, esta é brincadeirinha, não é? Brincadeirinha. Depois, outra coisa que costuma estudar desde cedo é... Bom, há outra coisa que nós não dissemos. Será que esta função é contínua? Isso é importante, não é? A função é contínua? Olhando para a expressão, podemos dizer, a função é contínua, sim ou não? Caras. No domínio, sim. Sim, a função é contínua, exatamente. É contínua porque é o quociente de dois polinómios, são funções contínuas, portanto, tudo isto é, com estas operações de somar, de dividir, de multiplicar, produzem sempre funções contínuas a partir de funções contínuas, portanto, aliás, este é um exemplo daquilo que se chama, e que também vamos estudar mais adiante, uma função racional, ou seja, um quociente entre dois polinómios, é costume chamar-se função racional. Racional de razão, de rácio, de quociente. Bom, portanto, é uma função contínua, ela é contínua. Ora bem, então, assíntotas, o que é que a gente se lembra de ter ouvido falar sobre assíntotas? Já falámos aqui atrás em assíntotas. O que é que... Lembram-se o que é que a gente disse sobre assíntotas? A primeira coisa que dissemos sobre assíntotas é que existem quantas espécies de assíntotas? Duas. Duas, Verticais e exatamente. verticais. Verticais e não verticais. Okay. Bom, uma vez que a função é contínua, só há duas candidaturas a assíntotas verticais, não é verdade? Quais são as candidaturas a assíntotas verticais? Muito fácil. Pode haver uma assíntota vertical, por exemplo, no x igual a 3? Não pode, porque... Quando é que há uma assíntota vertical? Recordemos lá o que é que acontece. Há uma assíntota vertical, o Vasco já disse, bom, quando é que vai haver, sim. Há uma assíntota vertical se houver um limite que dá mais infinito ou menos infinito. Basta um limite lateral, dar mais infinito ou menos infinito. Mas, por exemplo, para x igual a 3, o limite é igual ao f3, a função é contínua, portanto não vai dar mais infinito nem menos infinito. Onde pode haver é nestes menos 1 e 1, porque já está a ser sugerido que vai acontecer por causa do denominador. Não é? O denominador vai dar 0. Ok, bom, então podemos começar, portanto, então aqui no capítulo das assíntotas, podemos pôr assíntotas verticais. Bom, e vão ser assíntotas verticais x igual a menos 1, x igual a 1, sim ou não? Antes, sem estarmos a fazer contas, o que é que a gente se apercebe dali? Quando x tende para menos 1, o que é que vai suceder? O denominador tende para 0, o numerador não. Portanto, o que é que vai acontecer? Os limites laterais vão ambos dar resultados infinitos. Mesmo sem sabermos se vai dar mais ou menos infinito, o certo é que uma coisa aqui em cima vai tender para menos 1, por exemplo, se tivermos um x a tender para menos 1, isto vai estar para menos 1, isto vai tender para 0. Portanto, vamos ter uma assíntota no menos 1. Portanto, pela mesma razão, vamos ter uma assíntota no 1. Não é preciso muitas contas para nós nos apercebermos que vai haver. Agora, no exame, se calhar, a gente tem que explicar porque é que são, não é? Então, o que é que a gente faz? O que é que nós fazemos para justificar que temos uma assíntota no menos 1, por exemplo? O que é que temos de fazer? Digam lá. Ver o limite contente para menos 1. Exatamente, ver o limite contente para menos 1. Vamos pôr aqui, vamos só fazer um exemplo. Eu vou já escrever, vou começar por escrever aqui as assíntotas x igual a menos 1 e x igual a 1. Portanto, já sabemos que vai dar. E para fazermos, por exemplo, o limite quando x tende para menos 1. Por exemplo, o limite quando x tende para menos 1 à esquerda. X. Isto vai dar quanto? Bom, o que é que nós temos que fazer? Ver o que é que se passa aqui quando x tende para menos 1. Ora, o numerador tende para menos 1 e o denominador para 0. E o que é que falta ver? É se é mais infinito ou menos infinito. Só falta, não é? Só falta ver se é mais ou menos infinito. Faltam igual. Faltam igual ali em cima. Obrigado. Só temos de ver se vai dar mais ou menos infinito. Ora, o numerador tende para menos 1, é negativo. E o denominador vai ser, bom, x² menos 1, mais uma vez, não é preciso fazer contas, é pensar na parábola, não é? Parábola, quando estamos a aproximar-nos do menos 1, a parábola, como é virada para cima, é o primeiro zero, vem de valor positivo, não é? Portanto, negativo sobre positivo vai dar
negativo. Este limite é menos infinito. Portanto, isto é o suficiente. Nem era preciso mais para garantir que temos aqui uma assíntota quando x tende para menos 1. Basta que algum dos limites laterais seja mais infinito ou menos infinito. Mas é fácil de ver que os outros limites, o outro limite lateral também é infinito, nesse caso mais infinito, e a mesma coisa se passa no 1. De um lado dá menos infinito, do outro lado dá mais infinito. Está bem? Então vamos lá ver. O outro limite lateral, no menos 1, quanto é que dá? Mais infinito. Mais infinito. Portanto, limite à direita dá mais infinito. É fácil de ver porque E no outro lado é ao do contrário. outro lado o sinal, se tínhamos uma parábola que ali tinha 0, depois do outro lado passa a negativo, os sinais são ao contrário, e o de cima tem sempre o mesmo sinal. E do outro lado é ao contrário, não é? No caso do 1 é ao contrário, já agora podemos copiar, copy-paste, e ver se a gente não se engana a fazer o copy-paste, que às vezes acontece, não é? Portanto, em vez de menos 1 passa a 1, e os sinais é ao contrário. Mais. É? Será? Ou é mesmo a menos? E mais. O que é? Temos de trocar aqui os sinais ou não? Será que é assim ou com os sinais trocados? Vejam lá, devagarinho. O que acontece? Quando x tende para 1, x Ao tende contrário. à esquerda do 1, o numerador é sempre positivo. Não é? E o x quadrado menos 1, que sinal é que tem? Se o x é um bocadinho mais pequeno do que 1, que sinal é que isto tem? O x é mais pequeno que 1, por exemplo, 0,9. Ao quadrado, menos 1, dá negativo, não é? Não é? Ou então podemos pensar na parábola, não é? Se eu tenho esta parábola, x quadrado menos 1, já agora, vamos lá, temos aqui ao lado aquela folhinha de GeoGebra. Parem, podemos pensar nisto assim, eu posso pôr aqui x quadrado. O que é que acontece quando eu estou a chegar ao 1 aqui por este lado? O x quadrado menos 1 é negativo. Ou seja, quando eu faço o limite à esquerda do 1, o x quadrado menos 1 tende para 0, mas por valores negativos. Portanto, como 1 ao cubo é positivo, então tendo positivo a dividir por negativo. Ou seja, voltando aqui, isto dá menos infinito, efetivamente. E este dá mais infinito. Bom, é bom retermos isto, além de calcular, além de dizermos que tem a síntese, é bom retermos isto porque estas informações, há uma coisa muito importante a dizer desde já, que é, estas informações são bastante redundantes. E a redundância é uma grande vantagem para nós, porque nós depois vamos querer, no final de contas, vamos querer traçar o gráfico desta função. E depois, o que é que nós temos? Todas estas informações vão nos ajudar a construir o gráfico da função. O facto de sabermos que este limite é mais infinito e que este é mais infinito e por aí fora, dá-nos informações sobre como é que é o boneco. Quando a função se aproxima do menos 1 daquele lado, tem que vir cá para baixo para menos infinito. E quando se aproxima do menos 1 daquele lado, tem que vir lá de cima do mais infinito. Portanto, estas informações todas, que como digo, são redundantes, porque há algumas coisas que podem até, se estiverem erradas, podem-nos ajudar, a redundância pode-nos ajudar a descobrir coisas que estão erradas. Podemos dizer, espera, isto tinha que vir mais infinito, mas eu não consigo torcer o gráfico para ir para mais infinito. Então, se calhar, espera aí, será que eu me enganei em alguma conta? Não, convém verificar se, no fim de contas, todos estes dados batem certo com o boneco que a gente faz no fim. Ok, então, intervalos de monotonia. Não, espera, faltam as assíntotas não verticais, não é? Não verticais. Então, lá ver. O que é que dizemos sobre assíntotas não verticais? Assíntotas não verticais são assíntotas no mais infinito e no menos infinito. Bom, segundo na nossa ideia dos manda-chuvas, isto é capaz de ter uma assíntota para aí do tipo quê? 2x mais qualquer coisa. Se tiver uma assíntota de ser y igual a 2x mais qualquer coisa, 3x mais qualquer coisa, 5x mais qualquer coisa, sem fazer contas, há de ser quanto?
Deve ser bastante fácil de ver. O que é que eu tenho ali? X ao cubo. O que é que eu tenho ali? X ao quadrado. Quem é que são os manda-chuvas? Quanto é que dá x ao cubo dividido por x ao quadrado? Dá x. Portanto, assim está de ser y igual a x mais qualquer coisa. E não y igual a 2x mais qualquer coisa. Se aqui tivesse 2x ao cubo, sobre x quadrado menos 1, ia ser se calhar 2x mais qualquer coisa. Logo, não é... Claro que a gente pode fazer o m, como aprendemos quando éramos pequeninos. Mas o m é igual a 1, entra pelos olhos dentro. Portanto, agora o que é que fazemos? Bom, vou deixar vou deixar como exercício verificar que o m é igual a 1, não é? Portanto, vamos por aqui quando x tende para mais infinito, por exemplo, e depois verificamos que é igual no outro, não é? M igual a 1. Bom, e como é que nós fazemos o b, não é? Como é que fazemos o b? Como é que achamos o b, meus meninos? Lembram-se? Já fizemos aqui. O b é igual ao limite. Isso é f de x sobre x é o que a gente faz, a conta que a gente faz para achar o m. Isso é Carolina f de x sobre x, não é? Deixo como exercício verificarem que dá 1, não é? É muito fácil. Ora, então o b é o limite de quando x tende para mais infinito. Bom, lembra-se, o que tem de acontecer é que f de x menos mx mais b tem que dar 0, o limite tem que dar 0. Portanto, o b é o que falta desta conta. Ou seja, fazemos f de x menos x e vemos quanto é que dá o limite. Isso é o b. Ora, então, menos x fica ao cubo mais... Bom, e vai dar... deixo como exercício. É o limite. Não é? Uma continha. Continha muito fácil. E quando x tende para menos infinito vai ser a mesma coisa. Vai ser igual, não é? Portanto, cintas não verticais. Y igual a... E também vai dar a mesma, obviamente. Obviamente, neste caso, não dá sempre a mesma. X tende para menos infinito. Ok. Fechamos as cintas. Y igual a x mais não sei o quê, que vocês me vão dizer, não há problema. Bom, estudar intervalos de monotonia. O que é que a gente tem que fazer? Mais uma vez, a mesma chose, não é? A mesma chose, que é o quê? O que é que fazemos para estudar a monotonia? Vá, meus meninos. Isto é um silêncio ensurdecedor. Derivada. Igual a 0. Derivada, igualamos a 0, vemos os sinais. Ver à esquerda do 0, à direita e tal. Tal. Então, As vizinhanças. A derivada do quociente. A regra derivada do quociente, muito bem, não é? Portanto fica 3x quadrado vezes x quadrado menos 1 menos x ao cubo vezes 2x sobre x quadrado ao quadrado. Assim me enganei de escrever. E portanto isto dá 3x à quarta menos 3x quadrado menos 2x à quarta. Portanto 3x à quarta menos 2x à quarta dá só 1x à quarta. Portanto isto fica assim. Ora bem, e então queremos zeros da derivada. O que é que a gente faz para achar os zeros da derivada? A primeira coisa natural é, temos aqui x quadrado e aqui está a quarta, portanto podemos pôr em... Podemos fazer o que ali aqui nesta expressão? Se temos o x quadrado... Pôr x quadrado em evidência. Ok, nice. E agora? Agora já dá para estudar
o sinal da derivada, não é? Determinamos os zeros da derivada, que são x igual a 0, x igual a, mas não é preciso nenhuma conta do outro mundo, não é preciso fórmula resolvente nem nada, não é? Quais são os zeros da derivada? Meninos, isto, quando é que isto é 0? Quando o x for 0, quando este for 0, não é? Um elemento do produto, uma coisa que também conhecemos desde que somos pequeninos. Mais ou menos raiz de 3. Mais ou menos raiz de 3, exatamente. X igual a 0, ou x igual a menos. Temos de, a partir daqui, fazer um quadrozinho. Como temos pouco tempo, não vou fazer o quadrozinho, deixo como exercício. Fazemos aquela tabelazinha, lembram-se como é que se faz essa tabela? A gente põe aqui um quadro, temos aqui o x, temos o menos raiz de 3, o 0, raiz de 3, e pomos o sinal da derivada nos vários intervalos, e depois estudamos o comportamento da função. Não é difícil ver o sinal da derivada. Reparem que o denominador é sempre positivo, porque é uma coisa que está ao quadrado, e o numerador, o x² também vai dar sempre positivo ou 0, não é? Portanto não vai afetar aqui o sinal quando não for 0, e depois é só o sinal do x² menos 3. Portanto, o que é que vai acontecer? O x² menos 3, mais uma vez, é uma parábola virada para cima, não é preciso contas nenhumas. Se o x ficar antes do menos 3, isto dá positivo. Se o x estiver entre o menos 3 e o 0, dá negativo. Depois no 0 dá 0 outra vez. Depois entre o 0 e o raiz de 3 dá negativo. E do raiz de 3 para a frente dá positivo. E com isso nós encontramos o comportamento, o sinal da função, não é? Portanto, temos que ser assim. Então, deixa eu escrever. João, não percebi? Porquê é que, para além do 0 e da raiz de 3 e de menos 3, não pode ser menos 1 e 1? Bom, em rigor nós temos de... Quando fazemos aquela tabelazinha, temos lá pôr o menos 1 e 1. Tem razão, não é? Tem razão. Tem toda a razão. Porque também vai ser impossível. Porque... Sim. Tem toda a razão. Tem toda a razão. Portanto, então vamos lá resumir. Portanto, a linha é positivo. Então, onde é que ele é positivo? Vamos lá ver. Portanto, nós vimos, temos o x² menos 3. X² menos 3, uma parábola, portanto, do menos raiz de 3 para trás tem sinal positivo. Portanto, é positivo no intervalo menos infinito até menos raiz de 3. É positivo aqui. Depois, no intervalo de menos raiz de 3 até menos 1, reparem que menos raiz de 3 é mais pequeno que menos 1, não é? Menos 1,7 qualquer coisa. Portanto, temos o menos raiz de 3, depois, como o João chamou a atenção muito bem, temos que considerar o que se passa no menos 1, depois o 0, depois o 1 e depois o raiz de 3. E então, portanto, até ao menos raiz de 3 a derivada é positiva. Depois no raiz de 3, do menos raiz de 3 até ao menos 1, a derivada é negativa. Reparem, o que é que acontece? Lembram-se o que é que viram com as assíntotas há bocadinho? Vamos lá ver se bate certo. Antes de... O que é que nós vimos nas assíntotas há bocadinho? Estamos a dizer agora que do menos 3 até ao menos 1 a derivada é negativa, ou seja, a função é decrescente. Imaginem que a gente tinha calculado as assíntotas e que o limite lateral no menos 1 à esquerda dava mais infinito. Chegávamos aqui e tínhamos a obrigação de ver, isto não pode ser. Está bem? Mas nós vimos que dava menos infinito. Ok, bate certo. Depois, do menos 1 até ao 0, a derivada continua negativa. Ela continua a decrescer, ou seja, ok, vem de mais infinito para baixo. Também bate certo. Vamos pôr aqui os intervalos onde a derivada é positiva. É no menos infinito a menos 3. E já agora pomos aqui ao lado. F' é negativo. Do menos 1 até ao 0. Aqui temos que pôr um intervalo aberto. No ponto 0 a derivada não é negativa, é 0, não é? Okay? Depois o que é que acontece? Depois no 0 o que é que se passa? No 0 temos a derivada 0 e depois temos derivada negativa outra vez, não é? Portanto, Cresce outra vez. Cresce outra vez. 0.
a 1. Depois temos no 1 até ao raiz 3, continua a ser derivada negativa. E depois do raiz 3 a mais infinito, isto está positivo. Portanto, já temos os intervalos todos onde a função onde a derivada é positiva e negativa. A partir daqui nós conseguimos saber onde é que a função tem extremos, tem máximos, tem mínimos, onde é que ela vai ter... O que é que nós podemos dizer? Bom, a função tem derivada positiva, ou seja, vai a crescer até ao menos raiz 3 e depois começa a decrescer a partir do raiz 3. Portanto, o que é que acontece? O que é que acontece no raiz 3? O que é que temos ali? O máximo. E depois 10, temos o máximo. E depois, no menos 1, temos o máximo vertical, já tínhamos visto. São todos máximos. No 0, o que é que acontece? Do menos 1 até ao 0, a derivada é negativa, mas depois a seguir ao 0 continua negativa. Ou seja, no 0 não temos nem máximo nem mínimo. No raiz 3, temos a função vai crescer até ao raiz 3 e depois cresce. Então, no raiz 3 temos... Máximo. Não, Rui. Não. A função tem derivada negativa no intervalo desde 1 a raiz 3, ou seja, vai a decrescer do 1 para o raiz 3 e depois do raiz 3 para a frente vai a crescer. Tem derivada positiva, portanto desce e depois sobe. O mínimo. Exatamente. Portanto, mínimo para... Perdão, máximo para x igual a menos raiz 3, mínimo para x igual a raiz 3. Bom, e vamos só muito rapidamente, não devemos ter tempo para fazer isto tudo. As concavidades, fazemos as concavidades usando o quê? A segunda derivada. Portanto, no fundo agora é fazer um estudo parecido com este, mas para a segunda derivada. Vamos calcular a derivada disto. Reparem que é muito importante deixarem este x quadrado menos 1 ao quadrado aqui quietinho, senão nunca mais a gente não se ponha a fazer aqui contas, não queremos aqui x à quarta, mais não sei o quê, deixem sempre isto quieto. Fazemos as continhas, simplificamos o mais possível a expressão e depois fazemos o estudo. Como não temos muito tempo, vamos aqui ao GeoGebra num instantinho e vamos pôr aqui umas... Já agora, a cinta... Calcularam aqui a cinta não vertical. Deu y igual a quanto? Ou não calcularam? Y igual a... Não percebi? Ainda não calculei. Não? Já tínhamos visto que era y igual a x mais qualquer coisa, não é? Mais qualquer coisa. Bom, ok. É mesmo y igual a x. É só para ver se a gente termina ao menos esboçando o gráfico e deixa depois os pormenores, deixa o trabalho de calcular a segunda derivada e fazer... Não fizemos aqui por uma questão de tempo estar a escrever, mas é bom, este estudo fica mais resumido, digamos, fica bem claro se fizermos aquele quadro de sinais, está bem? Portanto, eu convido-vos, deixo como TPC, fazer aquele quadro de sinais que é costume, marcarem menos raiz 3, menos 1, 0, 1 raiz 3, marcarem a derivada, negativo, positivo, etc, etc. A função cresce, vê-se muito bem, temos máximos, temos mínimos, etc. Isso só para, não queria terminar sem mostrar o prato cozinhado, não é? Portanto, agora queríamos ir no instantinho ao GeoGebra. Primeiro vamos pôr aqui y igual a x, porque é uma assíntota, não é? Depois vemos x igual a menos 1, é uma assíntota. X igual a 1, é uma assíntota, não é? O que é que nós vimos? Que aqui no menos raiz 3, que é alguns por aqui, a função tinha um máximo e depois aqui vem para menos infinito. Não é? Depois ali vinha de mais infinito, no ponto 0, tem um ponto onde a derivada é 0, mas continuava a decrescer. Portanto, tínhamos que ir qualquer coisa. Aqui no ponto 0 vamos ver que, de facto, já por este facto de que a derivada é 0, mas continua a decrescer, podemos já desconfiar que vai acontecer aqui o que chamamos um ponto de inflexão, ou seja, a concavidade vai mudar, e depois aqui vai para menos infinito. Depois deste que vimos que vinha de menos infinito, reparem, tudo isto sem traçarmos o gráfico ali no... pedir ao GeoGebra para traçar o gráfico, não é? Portanto, a ideia é assim, que nós tivemos só com uma folha de papel à frente, com o cardápio de coisas que nós calculamos, nós somos capazes de esboçar à mão o gráfico. Tá bem? Portanto, assim, vindo mais infinito, depois vimos que no raiz 3 tinha um mínimo e depois há de se aproximar daquela reta, porque é assíntota, não é? E deste lado há de se aproximar daquela reta que é assíntota.
Tá bem? Então, vamos ver se, escrevendo aqui a expressão, vai dar algo que está de acordo com tudo isso que a gente fez. Tem que dar, não é? Senão alguma coisa está mal. Sobre x ao quadrado. Ok? E cá temos efetivo, igual a x ao quadrado. Vou só mudar a cor aqui disto. Ok. E reparem como condiz, ou várias coisas que nós ainda não chegámos a estudar a segunda derivada, mas aqui podemos ver que temos concavidade voltada para baixo e convido-os fortemente a calcularem a segunda derivada, estudarem o sinal e verem se está ou não está de acordo com esta figura. Ver que aqui no ponto zero temos uma inflexão, temos concavidade voltada para cima, depois aqui passou virada para baixo e aqui temos concavidade voltada para cima. Tudo isto, esta configuração, nós conseguimos, se calcularmos a segunda derivada, estudarmos o sinal, sabemos que temos este tipo de concavidade, que temos aqui inflexão, tudo isso. Portanto, nós conseguíamos mais ou menos, e conseguimos também ver no raiz 3, no menos raiz 3, no raiz 3, quanto é que vale a função. Portanto, tínhamos saber que passava aqui neste ponto, tínhamos saber que tinha aqui um máximo, o tal máximo que nós encontramos, aqui um mínimo que nós encontramos. Reparem, tudo isto nós conseguimos ver se está ou não está de acordo com aquela lista de coisas que nós calculamos. Okay? E se alguma coisa não bater certo, temos a obrigação de voltar atrás e ver se aqui, por exemplo, dissesse que a concavidade estava voltada para baixo neste intervalo, nós vimos que era impossível vir dali e voltar para ali com a concavidade voltada para baixo. Tá bem? Portanto, há aqui uma quantidade de informação que nos permite levar ao esboço do comportamento certo da função. Bom, desculpem ter passado 2 minutos da hora e na próxima vez vamos falar de coisas muito bonitas, falar de um nosso novo amigo e também, claro, responder às dúvidas que tiverem sobre isso. Portanto, se tiverem, convido-vos fortemente, TPC, a fazerem o resto do estudo, fazerem os quadros de variação e depois porem as questões todas que tiverem, partilharem as vossas resoluções. Não deixem de fazer mesmo. Ficamos por aqui hoje. Desculpem mais uma vez ter ultrapassado o tempo.